vamos ver. Aí por que nós podemos confiar em Deus, mesmo em meio à crise? Aí nós vamos ler aí, ó, João capítulo 11, o texto base é o 4, que diz assim: E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Mas o que nós vamos analisar primeiro, por que nós podemos confiar em Deus, mesmo quando nada faz sentido? Primeiro, nós vamos ver que é porque Deus não é manipulável. Nós vamos ver isso acontecendo do versículo 1 em diante, ó, que diz assim, ó: Estava então enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Então, o que nós aprendemos aqui? Por que nós temos que confiar em Deus, mesmo quando a gente não entende nada, quando nada faz sentido? Porque é isso que nós vemos aqui. As irmãs de Lázaro, vendo o seu irmão ruim, enfermo, doente, à beira da morte, elas lembram logo de Jesus. Deus, Senhor, que pode todas as coisas. Elas presenciaram Jesus fazendo milagres e milagres, então elas falam: vai lá e avisa para Jesus que Lázaro, aquele que ele ama, o amigo íntimo dele, está doente. Só que é interessante, porque Jesus, ele simplesmente continua a sua jornada. Ele cumpriu a sua agenda. Ele não parou. Nós, quando a gente vê alguém que a gente ama, um filho, um esposo, uma amiga que está ruim, a gente para tudo e não, eu vou lá, eu vou atender, porque nós somos humanos, somos limitados. E isso é importante, claro que é. Mas Jesus, ele não é manipulável. Foi um pedido das suas amigas. Lázaro, Marta e Maria fazia parte do seu ciclo de amizade. Aquele círculo estreito. Mas Jesus, ele faz como que não tá nem aí. Ele continua, cumpre a sua agenda, mesmo sabendo que seu amigo íntimo estava à beira da morte. É tanto que ele veio a falecer. Mas Jesus não mudou aquilo que ele propôs a fazer. Então, o nosso Deus não é manipulável. E as coisas não vão ser conforme a gente pensa, imagina e almeja. É do jeito que ele propôs. A agenda dele, nesse exato momento, mesmo sem a gente entender, as nações tudo revolta, tá essa coisa que ninguém consegue entender. Mas a Bíblia diz em Salmo 33... que nosso Deus é o Deus que desfaz os intentos das nações e frustra os planos do homem. O plano dele que não pode ser frustrado, né? Como está escrito em Jó, capítulo 42, que os planos do Senhor, os projetos de Deus não podem ser frustrados. É ele que desfaz o intento das nações, frustra os planos do homem, ele faz o que ele quer. Ele não é manipulável. Então, essa é a primeira coisa, o primeiro item, porque nós podemos confiar em Deus mesmo quando nada faz sentido, que é o que está ocorrendo neste momento, mas confia no Senhor. A segunda coisa que nós podemos extrair desse texto, meus queridos, é: enquanto Deus não cumprir seu propósito em nós e através de nós, não vamos morrer. Amém? E isso nós podemos ver dos versículos 7 ao 10. Podem acompanhar aí comigo, ó. Diz assim, ó: depois disto, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Jesus falando aos seus discípulos. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite,
tropeça porque nele não há luz. O que Jesus respondeu para esses discípulos? Os discípulos preocupados com Jesus, seu amigo, e Jesus fala, ó, vamos voltar para a Judéia. Chegou a hora da gente partir. E eles falam, Jesus, não, Jesus, ainda agora, há pouco, eles queriam te apedrejar. Lá na Judéia, era onde estava centralizada a maior oposição a Jesus e o seu ministério. E os discípulos se preocuparam. E qual foi a resposta de Jesus? Jesus usa a ilustração, ele tira de um viajante da sua época lá, do seu tempo, que ele fala que o viajante, ele caminhava e viajava durante o dia, porque o dia não tinha como a pessoa tropeçar, porque ele estava vendo, ele estava enxergando. Esse dia simboliza também a vida. A vida. Então ele quer dizer, eu tenho que trabalhar enquanto é dia, enquanto é tempo. Então eu tenho que ir. E ele quis dizer também que assim como nós somos viajantes, peregrinos, forasteiros nesta terra, como Paulo escreve lá aos Filipenses, ele quer dizer a mesma coisa, que aquele que vive na luz, né? Aquele que vive no propósito de Deus, na vontade de Deus, ele não morre. Jesus quis dizer, ó, enquanto não chegar a minha hora, eu posso ir aonde for, posso ir no lugar mais perigoso, que representa maior perigo para mim, que nada vai me acontecer, porque não chegou a minha hora, eu só vou morrer, eu só vou partir, eles só terão poder sobre mim, os meus inimigos, meu adversário, só terão poder sobre mim quando chegar a minha hora. Então, meu querido, enquanto o propósito de Deus não se cumprir na minha vida, e através da minha vida, e na sua vida, e através da sua vida, você não vai morrer. Não interessa se você vai pegar uma enfermidade ou não, se você já tem uma enfermidade, Deus vai te guardar. E isso tem uma implicação para nós. Nós temos que andar na luz. Igual Jesus, ele estava na luz, ele estava no propósito de Deus. Ele era a própria luz. Era isso que ele queria dizer. Eu sou a luz, eu estou aqui. Nada vai acontecer sem que Deus não queira, não é nem permitir, sem que Deus não queira, não determine a hora exata e tudo do jeito dele. E isso tem uma implicação para nós. Nós também temos que andar na luz. E que é essa luz? Salmista Davi escreveu no Salmo 119, versículo 5, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, qual é a nossa luz? Qual é a nossa certeza e a nossa segurança de que nada vai nos acontecer? De que ainda que a enfermidade nos venha, ainda que esse Covid maldito venha pegar a mim e a minha família, nada vai acontecer que não é da vontade de Deus. Qual é a segurança? Que nós estamos fazendo a vontade de Deus. Isso tem implicações. Jesus também disse em Mateus capítulo 5, versículo 14 em diante, ele afirma que nós somos a luz do mundo. Nós temos que andar pela palavra, fazendo boas obras, cumprindo a vontade de Deus, para que o mundo veja as nossas boas obras e glorifiquem a Deus. Então, meus irmãos, enquanto a vontade de Deus não se cumprir na nossa vida, nada vai nos acontecer. Nós temos que ficar em paz. Foi isso que Jesus falou para os seus discípulos. Ó, eu vou sim, eu vou para onde for, porque é dia. E enquanto há dia eu tenho que trabalhar, e nós estamos no dia, irmãos. Enquanto é vida, enquanto nós temos vida, é o dia, é a hora de trabalhar, de avançar, de fazer a obra do Senhor sem temer a nada, sem temer a pandemia nenhuma. Em meio à crise, nós temos que ter essa convicção para que possamos permanecer fiel e não andar segundo o nosso coração, porque aí é treva. Se nós andarmos segundo os nossos conceitos, os nossos preconceitos, segundo as nossas intenções, segundo o nosso coração, que segundo Jeremias é enganoso, é corrupto, é perverso, irreconhecível, se nós andarmos assim, nós estamos nas trevas, nós vamos tropeçar e cair. Amém? Esse é o segundo. Agora o terceiro é que mesmo que não pareça, Deus se importa e vem a nós. Amém? O primeiro é Deus não é manipulável. O segundo, enquanto Deus não cumprir seu propósito em nós e através de nós, não vamos morrer. E o terceiro é, mesmo que não pareça, Deus se importa e vem a nós. Foi o que aconteceu lá. Porque deu a impressão que Jesus, nem aí. Mas não é verdade, meus irmãos. O Senhor se importa com nós e isso é desde sempre. Desde sempre, lá no início, quando Adão e Eva caiu, que eles pecaram, quem foi que foi até eles? Foi Deus.
O nosso Deus, ele é um Deus de relacionamento. Ele tanto nos ama que ele faz questão. Ele tem a iniciativa de vir até nós, se relacionar conosco, ter um diálogo conosco. E isso é desde sempre. E nós vemos lá para Adão, lá a partir do versículo 9 do capítulo 3, Deus se importa ao ponto dele ir até Adão e ele faz perguntas retóricas que ele sabe, ele sendo Deus onisciente, onipresente, onipotente, mas ele quer ter um diálogo, ele quer se relacionar e ele fala assim, onde tu estás? Olha que pergunta, irmãos. Deus não sabia? Ele sabia. Aí depois ele pergunta, quem te disse que estavas nu? Quando ele fala, eu percebi que estava nu, eu tive medo e me escondi. Ele falou, quem te disse que estavas nu? Outra pergunta. Depois ele olha, ele fala assim, você comeu do fruto? E ele fala, a mulher que tu me deste me enganou, papapá, aquela conversa toda que nós já começamos. Aí ele olha para a mulher e fala assim, o que fizeste? Deus, meus irmãos, se relacionando com o homem, buscando o homem. Porque ele queria que o homem abrisse a boca, falasse, confessasse. Nós vemos também no capítulo seguinte de Gênesis, no capítulo 4, com Caim. Ele chega em Caim e pergunta, por que tiraste? Quando Caim vai lá, Abel e Caim vai oferecer a oferta e Deus não aceita a oferta de Caim porque ele fez do jeito dele, da maneira dele, e Deus não aceitou e ele ficou irado e o seu semblante descaiu, sabe? E Deus procura Caim, Deus dá uma oportunidade para Caim. Ele chega e fala assim, por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? E Deus fala, se fizeres bem, não haverá aceitação para ti? E ele continua, o pecado está dentro de você, Caim. Mas você pode dominar, você pode vencer esse desejo que você está aí de ira para matar o teu irmão. Isso foi antes dele agir. Deus vai até o homem. Deus vem até você hoje. Ele veio até a mim hoje. E aí, Caim não ouve, meus irmãos. Caim não ouve. Ele é realmente incrédulo, rebelde, o coração endurecido. E ele vai, marca para ir no campo com seu irmão e ele tira a vida do seu irmão. O primeiro homicídio. E depois, após ainda, Deus ainda vai até ele e pergunta, onde está o teu irmão? Deus não sabia, irmão, mas Deus dá mais uma oportunidade para que ele confesse, para que ele se abra, para que ele diga, oh Deus, eu errei, eu pequei, me perdoa mais. Não, ele olha para Deus e fala, não sei, acaso sou guardador do meu irmão? Quanto egoísmo, meu irmão. Ele não se importou com o irmão, não deu nem o direito do seu irmão viver. E ainda fala, eu tenho obrigação de guardar meu irmão? E Deus olha para ele e fala, o que fizeste? E ele não fala, eu pequei, eu errei. Deus dando oportunidade. Nessa noite, o Senhor te dá a oportunidade para você se abrir, se relacionar, sabe? Falar com Deus, confessar o teu pecado. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. E aí Deus olha e fala assim, a voz do sangue do teu irmão está clamando da terra. Então nós vemos que Deus se importa, o próprio Deus foi aconselhar Caim, para ele não fazer aquela maldade, mas ele foi irresistível, ele não cedeu. E nós vemos tudo isso, irmãos, essa preocupação de Jesus também ali, naquele cenário da crise daquelas irmãs, que estava de luto, tinha perdido o irmão morreu, o irmão faleceu. Eu não sei se de repente você está passando por uma dificuldade assim, mas Jesus se importa, Jesus veio até você. E nós vemos que quando Jesus chega ali na aldeia de Betânia, Marta olha para Jesus e fala assim, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora eu sei que tudo quanto pedires a Deus, Ele vai te conceder. E Jesus responde, Jesus abre ali um diálogo, uma conversa, irmãos, nosso Deus é amoroso. E Jesus fala, teu irmão há de ressuscitar. Aí a Marta responde, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus dialogando, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu nisto? E ela ali, irmão, faz uma confissão de fé na hora da maior crise. Porque ela era íntima de Jesus, ela era íntima de Deus. E ela fala, sim, Senhor, eu creio que tu
tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Ela cria que Jesus era o Messias. Ela não tinha mais dificuldade, enquanto alguns discípulos ainda tinham. E, dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria. Ela correu, ela se preocupou com a sua irmã. Enquanto caiu nem aí para o seu irmão, ela se preocupou com a sua irmã, correu até sua irmã e disse: o mestre está aqui e te chama. Quando Maria ouve isso, ela corre. E a primeira coisa que Maria também fala é: Jesus, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Então nós vemos, irmão, que Jesus é um Jesus presente, um Deus de diálogo, mesmo quando não parece. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e o consolava, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: Maria, chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E quando Jesus vê isso, Jesus chora. Jesus revela todo o seu caráter amoroso, de empatia. Jesus ali, ele é tão humano, irmãos. E às vezes é isso que nós estamos sentindo falta, né? Das pessoas serem empáticos, sentir a nossa dor. Paulo diz: chorai com os que choram, se alegrais com os que se alegram. Jesus, pois, quando viu a chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em seu espírito, e perturbou-se e disse: onde puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Então, meu querido, nessa noite, em meio às crises, lembre-se que Jesus está com você. Ele é amoroso e ele se importa, ele veio até a você. E isso, irmãos, para a nossa vida, o que nós podemos aplicar dessas lições que nós tiramos? Visto que Deus não muda, que ele não é manipulável, ore mais e mais para se alinhar aos seus propósitos, para você conhecer a vontade de Deus e não achar que Deus vai mudar só porque você orou, porque nosso Deus não é manipulável. Segundo, visto que enquanto Deus não cumpriu o propósito de Deus para nós não vamos morrer, nós não vamos perecer, viva para Deus, trabalhe, põe a mão no arado, faça a obra do Senhor, avance, amém? E o terceiro, procure estreitar seu relacionamento com Deus e com as pessoas que estão à sua volta. Use todos os meios que estão à sua disposição. Amém? É certo que nós temos que respeitar o distanciamento social, o isolamento social, não sei como queira, como você diz, é certo, mas existem meios, irmãos, existe uma ligação, existe um celular, existe uma mensagem, existe vários meios. Não se isole totalmente, cuidemos uns dos outros. Nós somos igreja, nós somos povo. O inimigo quer nos dividir, quer nos diluir, quer deixar cada um cuidando de si mesmo, mas isso não provém do Senhor. Cuide, faça como Jesus, use todos os meios que estão à sua disposição. Como Jesus, ame, nem que lhe custe lágrimas. Foi o que Jesus fez, ele chorou. Jesus, é interessante, irmão, sabe por que é interessante? Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Se ele já sabia que daqui a alguns instantes ele ressuscitaria Lázaro. Para que chorar? Né? Mas Jesus era sensível, ele é sensível, ele é humano, ele sente a nossa dor. Ele é Deus, mas ele sente a nossa dor, ele sente tudo. Então ele chorou só para naquele momento compartilhar aquela aflição, sendo que logo mais ele trazia a solução, mas mesmo assim ele chorou. E isso é uma lição tremenda para mim e para você, meu querido. Enfim, nós vamos concluir dizendo que Deus está no controle de tudo. Essa história deixa bem claro. E cumprirá o seu propósito, que sempre é a glória de Deus e nos conformar à imagem de Jesus. Então não adianta, meu irmão. Nós vamos ter que passar, nós estamos no processo, nós não estamos conseguindo entender, compreender, e talvez não conseguiremos, mas isso não quer dizer que nós não podemos pegar o que está acontecendo nesse momento e tirar lições, ver aonde nós erramos, aonde nós estamos falhando. Eu mesma, eu posso tirar um exemplo para mim. Quantas vezes eu estive na igreja, cantando lá em cima, tocando, que estava de forma mecânica. Eu posso falar de mim mesma, quantas vezes que eu estava lá, mas eu estava por uma obrigação. Agora não, eu tenho que aprender a valorizar o culto, prestar um culto verdadeiro, com sinceridade. Quantos abraços talvez eu deixei de dar nas minhas irmãs, nos meus irmãos, porque eu achei que, tá lá, o irmão tá com a cara estranha, eu também não tô legal. Não, vamos valorizar isso, vamos nos amar cada vez mais, vamos estreitar o
nosso relacionamento com o nosso Deus e com os nossos irmãos. Ele providenciará tudo. Ele é um pai amoroso, como fez com Adão e Eva. Preparou vestimentas e pele e os vestiu. Deus foi até eles, conversou com eles, eles confessaram, eles abriram o coração, reconheceram o seu erro. E lá no versículo 21 do capítulo 3 de Gênesis, a Bíblia diz que Deus fez vestimentas de pele para eles e os vestiu. Eles tinham feito de figueira, né, de folha, não resolvia nada, mas Deus foi lá, fez vestimenta de pele. Aquilo já apontava para Jesus, o nosso Salvador, já apontava para Jesus que vinha para nos guardar, para nos comprar com seu sangue. Houve derramamento de sangue ali, então apontava para Jesus. E nós sabemos, irmãos, que Jesus ele veio até nós, ele ressuscitou Lázaro para provar que ele era o Messias prometido e para que os seus discípulos crescem nele. Ele até diz no versículo 15, ele diz aqui, no versículo 15 do capítulo 11, e folgo, eu me alegro, Jesus falando para os seus discípulos, por amor de vós, de que eu lá não estivesse quando Lázaro morreu, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Ou seja, ainda bem, eu estou feliz porque Lázaro não estava com a minha presença lá naquela época, lá quando ele morreu, porque precisava de ser um milagre maior com a ressurreição para que vocês crescem, para que a fé de vocês fosse fortalecida. Portanto, descansemos em Deus, porque não há crise que Deus não esteja usando para fortalecer a nossa fé. Amém? Então é tudo para a glória de Deus, para o louvor dele e para fortalecer a nossa fé, nos conformar à sua imagem. Como diz Romanos capítulo 8 e versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, seu decreto. Amém? Agora nós vamos